Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre com muitas informações para trazer para vocês aqui no canal. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Dito isso, eu vim te dar um recadinho da minha parceira que é a 1xBet. Você que quiser fazer sua aposta esportiva, clica lá, se cadastra e comece a apostar. Utilizando o nosso cupom promocional, que é a palavra Futebolaço, com T mudo e CO no final, eles dobram o seu primeiro depósito, beleza? Eu vou dar dica de 2 jogos para vocês apostarem hoje na Copa do Brasil. À noite, teremos às 8 horas da noite Maringá e Flamengo e às 9h30 o ABC que nos eliminou contra o Grêmio. Então, 2 oportunidades bem interessantes para vocês fazerem uma apostinha hoje lá na 1xBet, beleza? O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. Bom, vamos começar o vídeo. Esse vídeo aqui nós vamos falar só de mercado da bola e movimentos e visão aí do mercado de transferências do Vasco. E vou trazer algumas opiniões importantes aqui do Luiz Melo nesse sentido. Primeiro, vamos falar de 2 nomes aí que circulam no noticiário do Vasco. Surgiu algumas especulações ontem de que o volante Jailson poderia vir para o Vasco. Volante do Palmeiras, o Vasco teria interesse, o contrato dele acaba com o Palmeiras ao final da temporada. E o companheiro Marcos Jacob, assim, no Detetive Vasco, entrou em contato com o staff do jogador, que desmentiu. Falou que o Vasco não procurou ele em momento algum e que a ideia é permanecer no Palmeiras até o final da temporada. Caso o Palmeiras não queira renovar o contrato com ele, aí eles verão outras possibilidades, tá bom? Um nome citado textualmente pelo Paulo Brax na entrevista coletiva que ele deu segunda-feira para os companheiros do canal Atenção Vascaínos, o volante Gustavo Cuejar. Ele foi perguntado o que ele acha do nome, ele falou: gosto do nome, né? O companheiro Flávio Dias levantou vários nomes que foram especulados no Vasco, ele foi falando se interessa, não interessa, se já procurou, não procurou. E o nome do Cuejar, ele falou que gosta muito. Então deixou ali aquela situação no ar. Outras situações ele já cortava logo de cara. E o Gustavo Cuejar teve negociação para vir o Brasil nessa temporada. O Internacional teve próximo de contratar o jogador, mas a negociação acabou não concretizando. O Inter não chegou a um consenso com a equipe do jogador, o Al Hilal. Ele tem um alto salário e o valor para comprar ele não é muito barato não. E o Inter acabou não conseguindo fechar o negócio. O Al Hilal está com alguns problemas aí de transfer ban e tem janela no meio do ano, que facilitaria um possível retorno do jogador ao futebol brasileiro. Vamos ver se o Paulo Brax se movimenta aí em torno desse nome, tá? Agora vamos discutir alguns temas aqui importantes. O Vasco gastou mais de 100 milhões na primeira janela da temporada e discute-se ainda que falta muito um meia, um camisa 10, um organizador. E o Luiz Melo ontem falou sobre esses temas na entrevista coletiva. Não é nem a praia dele, quem que cuida dessa pasta é o Paulo Brax, mas ele falou assim, fez um balanço dessa primeira janela do Vasco e essa questão da busca por um camisa 10 na segunda janela, e cita, né, que esse jogador é difícil de se encontrar, mas o Vasco sim tem interesse em estar atrás, mas que alguns jogadores, na visão dele dentro do elenco, pode também fazer essa função. Confere. O Vasco, no começo do ano, a gente fez uma das maiores janelas da história do Vasco. Acho que ninguém aqui vai ser contra isso. A gente foi muito criterioso nas aquisições de atletas. Eram atletas com potencial de crescimento, mas a maioria dos atletas já são realmente Copa do Mundo, você tem seleções. O Vasco, ao mesmo tempo que trouxe 14 atletas, a gente teve que dispensar outros 20, a gente trouxe um diretor técnico, a gente trouxe um novo técnico, então a gente entende que é um processo. Analisando com calma, a gente participou de 2 competições no Campeonato Carioca, a gente foi competitivo todos os nossos jogos, a gente chegou à semifinal, a gente terminou em terceiro. Entendo que o Vasco o Vasco tem que entrar para brigar, mas é um processo. Então, a gente foi muito criterioso nesse aspecto. Na Copa do Brasil, infelizmente, a gente saiu. Assim como torcedor, a gente ficou frustrado com o resultado, não era o resultado que a gente queria, mas, de novo, fomos competitivos, a gente está sempre buscando melhorar. Eu não vou entrar no mérito se a gente vai trazer 1, 2, a gente
sempre está em constante... a gente aplicou um orçamento, a gente deu esse orçamento para o Paulo, com a diretoria de futebol, e a gente vem, ao longo do tempo, certificando que a gente está cumprindo com as metas, e se tiver oportunidade de mercado, o Vasco vai estar ciente e vai buscar aquilo que seja melhor para o clube. Planejamento de futebol, de novo, acho que a gente trouxe 14 atletas, entende que podem existir algumas lacunas. A gente tem trabalhado muito em contato com o Paulo, com o treinador, com o diretor técnico, com o Abel, com o Maurício, para entender o que é melhor para a gente, para o Vasco nesse momento. Como você sabe, não necessariamente um camisa 10 é tão fácil. Acho que poucos clubes têm no Brasil um camisa 10, por isso que você tem várias formas diferentes de jogar. Tem clubes que não jogam com camisa 10 clássico, você tem forma, dependendo da forma que você jogue, o meia pode jogar por dentro, pode jogar por fora. Eu não vou entrar nessa questão tática, que eu acho que tem gente mais especialista que eu nesse aspecto, mas a gente vai estar atento. O Vasco hoje entende que é um elenco muito competitivo, como o Vasco há muito tempo, de repente, não tem. Fomos criteriosos nas escolhas, trouxemos atletas que hoje já têm entregue resultado, tem outros que a gente sabe do potencial que podem entregar mais ainda, e que a gente vai estar atento. Acho que o torcedor vascaíno sabe que quando se houver uma oportunidade, a gente vai buscar dentro do que é planejado pelo investidor, pelo técnico e dentro de um orçamento que a gente consiga cumprir. Não tem como afirmar que eu vou trazer o camisa 10, porque até hoje você fala assim, o que é um camisa 10 hoje clássico? Vai depender da forma que você vai jogar o jogo, né? Hoje, quais são os clubes dentro dos 20 da Série A que tem um camisa 10 clássico? A gente pode discorrer sobre outros, eu não vou entrar nem no mérito, porque se eu falar qualquer besteira aqui, vocês vão depois me bater, mas o camisa 10 hoje, como a gente entendia antigamente, o Roberto e afins, é difícil você achar. O que a gente quer são jogadores que hoje cumpram a função de um meia que facilitem um trabalho entre a nossa defesa e o ataque e possam realmente entregar. É uma das opções que a gente está olhando, mas a gente tem alguns hoje em casa que podem utilizar essa função. A gente tem hoje, se você olhar o Alex, hoje joga um pouco de meia, você tem o Marlon, que foi um dos melhores jogadores no Sul-Americano, que joga um pouco de meia, você tem o Orelhano, que ainda não teve a oportunidade, ele já jogou de meia, era uma das maiores joias do campeonato argentino, que pode jogar de meia. Você tem uma série de jogadores hoje dentro do elenco que podem cumprir essa função. Se um deles engatar, a gente vai estar discutindo por que o Vasco não trouxe o 8, por que o Vasco não trouxe o 5, por que o Vasco não trouxe... Eu acho que seria raso a gente fazer uma análise só sobre o camisa 10. Eu acho que a gente tem que estar aberto ao mercado, tem que entender primeiro o que o Barbieri entende, o que o Brax entende que são possíveis, e a gente entender o que dentro do orçamento que a gente planejou é possível ou não encaixar. Então, o Vasco vai estar sim atento ao mercado, se vai ser um camisa 10, se vai ter um camisa 8, se vai ser um camisa 9... Eu acho que a gente vai chovendo molhado aqui. O que a gente tem que saber são jogadores que hoje o futebol necessita. Como é que vai ser essa melhor forma de entregar? A gente vai, aos poucos, a gente vai buscar no mercado. Bom, e agora dois temas muito importantes. O Vasco vai receber um outro aporte da 777 no segundo semestre, que está programado para setembro, e a janela de transferências abre ali entre junho e julho. E o Vasco vai ao mercado novamente. O Paulo Brax falou que vai tentar comprar novos jogadores na segunda janela. E o CEO do clube ontem, o Luiz Melo, foi perguntado sobre isso. Se o Vasco realmente irá adquirir direitos federativos e econômicos de jogadores nessa segunda janela. E ele aproveita e é questionado de um temor que a torcida hoje tem muito, pelo menos uma parte dela, que é o que a 777 espera do Vasco nesse campeonato brasileiro. Então, o Luiz Melo vai comentar também essa questão do que eles estão esperando do Vasco nessa temporada e pensando um pouco mais adiante também. Confere aí. Aquisição de atletas, acho que eu já respondi aqui, a gente vai estar aberto ao mercado. Se existirem oportunidades que a gente entenda que façam sentido para o futebol nesse exato momento, a gente não está fechado. Então, hoje um processo é um processo mais longo, acho que o Paulo já falou algumas vezes, não é um processo tão rápido. Por um lado, eu entendo a ansiedade do torcedor que queria ter o jogador agora, amanhã, mas ao mesmo tempo passa por uma série de mãos diferentes, olhos diferentes, para entender o que é melhor futebol. Então a gente não está fechado com isso. Se houverem oportunidades de mercado, a gente vai estar sim disposto a fazer. A gente espera um time que seja competitivo e que é um processo. Não adianta eu te falar que no primeiro ano a gente acho que tem que até gerenciar um pouco a expectativa do torcedor, que antigamente era muito comum. Vou chegar aqui, eu quero ganhar todos os títulos, vou ser campeão esse ano. E
Não, a gente quer que o processo seja, ao longo do tempo, transforme a gente num time vencedor e que isso seja ano após ano, após ano, após ano. Mas é um processo. A partir do momento que eu te falo que a gente traz 14 atletas, que a gente muda toda uma comissão técnica, que a gente traz uma nova diretoria técnica, e tudo isso a gente quer que encaixe em 2 meses, eu estaria enganando o torcedor. Acho que o Maurício Barbieri acaba falando bastante, ele entendeu isso. É uma reconstrução que a gente está fazendo. Que algumas vezes vai oscilar, que a gente espera que todo jogo o torcedor tenha pelo menos, ele tem que ter orgulho do time, do que o time tem que deixar tudo em campo. E cada um dos atletas que vieram foram selecionados, não foi porque eu quis, o Paulo quis, o Maurício quis, foi porque a gente entendeu que dentro de um processo cada atleta contribuía de uma forma específica e que vai levar o Vasco ao próximo nível, que é o que a gente quer. A gente quer que todo ano o torcedor tenha a certeza que a gente vai disputar uma Libertadores. A gente quer que todo ano o torcedor tenha a certeza que a gente vai disputar o Campeonato Brasileiro, que a gente vai disputar a Copa do Brasil, que a gente vai disputar o Campeonato Carioca. Mas isso é um processo. Eu estaria sendo ingênuo ou estaria levando uma expectativa onde não tem, de falar, esse ano eu quero ganhar a Copa do Brasil, eu quero ganhar o Campeonato Carioca, eu quero ganhar o Campeonato Brasileiro. E quando eu estava sentado, era engraçado porque quando eu estava sentado na cadeira de presidente da PFUT, né, que é a agência de governança do futebol, eu falava com muitos clubes. E eu tinha que falar para entender o orçamento deles, tentava entender como é que eles chegavam, vou ganhar 100 milhões, porque naquela época o campeão brasileiro ganhava 20 milhões. 5 clubes dos 20 falavam que iam ser campeões brasileiros. Isso não faz sentido. A gente tem que entender que é um processo. Porque quando depois eu boto no orçamento, se eu tiro, o cara não vai ser mais o campeão brasileiro, como é que você depois compensa os 20 milhões que você não colocou? E, de novo, eu sei que às vezes você tem a torcida para segurar, a torcida do Vasco tem sido muito paciente e tem entendido que isso é um processo e que durante esse processo a gente vai oscilar, mas que ao mesmo tempo ela tem que ter orgulho do time que vai estar em campo. O que a gente pode garantir é um time que vai brigar. É um time que vai ser competitivo, é um time que vai levar a honra do Vasco ser o Vasco, porque o Vasco é gigante. E ele entendeu. Se você olhar a declaração hoje do Léo, do Nenê, do Pedro, todos eles falam da torcida, todos eles falam do simbolismo de estar aqui, todos eles falam de que querem voltar a viver esse tempo de glória. Todos eles vieram com esse intuito, esse é o discurso. Mas é um discurso que ele é um longo prazo. Eu não estou aqui sentado com uma cadeira que eu tenho 3 anos de contrato, eu não tenho que disputar uma eleição. Daqui a pouco, eu sou um funcionário. Se daqui a pouco eu começar a não entregar, o investidor vai chegar e falar, Luiz, pode sair. Eu não estou aqui para discutir isso. Então, todo mundo aqui está para entregar o melhor do Vasco. E, de novo, é um processo. Eu acho que a torcida tem que ter orgulho, a gente vai oscilar. No momento de oscilação, a torcida tem que estar do lado, porque esses jogadores entendem a importância deles, todos eles já sabem, e se estiveram em todas as coletivas, todos eles falaram da torcida do Vasco. A torcida do Vasco é diferente. E a gente tem que estar sentado aqui sempre visar o melhor para o Vasco. Eles em campo e eu fora do campo. Eu vou brigar sempre para ter o melhor para o Vasco. Bom, para finalizar, aqui vai uma discussão bem interessante. O companheiro Fábio Azevedo do canal Fanático Vascaíno levantou uma bola durante a coletiva sobre trazer um grande nome, uma estrela. Ele citou aí, por exemplo, que o Fluminense trouxe o Marcelo, de que o Grêmio trouxe o Luizito Soares, de que o Hulk já está há algumas temporadas jogando, por exemplo, no Atlético Mineiro. O Vasco pensa num jogador desse calibre, desse nome, para esse ano ainda ou para outra temporada. Está dentro do cronograma e do planejamento em algum momento, seja agora ou em outra temporada, ter um nome com esse peso, que já chega com status de craque. Ele foi questionado sobre isso. E aí, teve um fato também curioso, que ele contou um bastidor de uma conversa que eu presenciei, que foi uma conversa informal que teve na imprensa com o Luiz Melo, CEO do Vasco, e o Caetano Marcelino, que é o diretor comercial do Vasco. O Caetano Marcelino, nessa conversa, cita de que é falácia dizer que você traz... Vou dar um exemplo que foi uma tragédia recente. Você traz um craque como o Daniel Alves, e aí as receitas que o clube gera de marketing com esse jogador, publicidade, venda de camisa, só com essas verbas você consegue pagar esse jogador. E 90% das vezes isso é mentira, isso não acontece. O clube tem que ter
O clube tem que estar preparado e estruturado para ter condições de pagar o jogador. Não trazer um jogador que está fora da sua realidade, acreditando que com parcerias, com venda de camisa e novos negócios que esse atleta pode gerar, paga. Quando é feito dessa forma, sempre costuma dar prejuízo. E o São Paulo ficou com uma dívida astronômica com o Daniel Alves. E vocês podem pegar os clubes que trouxeram grandes craques nos últimos anos, esses jogadores saem depois com uma grande dívida porque os clubes não conseguiram pagar. Tem o caso Sidorf, por exemplo, no Botafogo, e alguns outros casos se a gente for ficar puxando aqui na memória. O Ronaldinho Gaúcho vai embora do Flamengo por quê? Porque o Flamengo não estava honrando os compromissos dele, e depois ele vai para o Atlético Mineiro. Enfim, alguns exemplos que eu estou puxando rápido na minha cabeça aqui. Tá? Então, esse papo de que ele se paga sozinho não é verdade. O clube tem que ter condição de colocar o jogador dentro da sua folha. Então, estou trazendo esse bastidor aqui para vocês entenderem um pouco desse início de fala agora do Luiz Melo. E num segundo momento, o companheiro do Flávio Dias do canal Atenção Vascaína até levantou a bola. Tá, então dentro desse perfil, o Coutinho é um jogador que interessa, existe a possibilidade do Coutinho vir ao Vasco, até porque o Paulo Brax citou na coletiva de segunda-feira na entrevista de segunda-feira, de que ele tentou trazer o Coutinho, ele abriu conversas com o Coutinho, mas o Coutinho não teria interesse nesse momento em retornar ao futebol brasileiro e tem mercado na Europa por mais algum tempo. Então, com vocês, o Luiz Melo comentando também esses dois temas. Então vamos lá, até botar em perspectiva a frase do Caetano. Na verdade, não é que é um pouco de falácia a grande discussão de que vou trazer um ídolo, ele com a camisa ele vai vender, ele vai se pagar. Não é isso que acontece. Na verdade, o ídolo ele sempre é importante. A gente tem vários potenciais ídolos dentro do Vasco. O que a gente está querendo falar é que dentro de um processo, os ídolos vão surgir, a gente pode trazer um outro cara diferente, de nome, mas que ao longo do tempo a gente acha que tem vários hoje atletas que podem ser esse ídolo. Então o Alex Teixeira é um ídolo, que é uma das maiores contratações que já veio. O Pedro pode ser, ele acabou de vir para ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Léo, com todo o carisma, com toda a forma que ele realmente hoje personifica um pouco o Vasco. Você tem vários candidatos a ídolo. A gente entende que eu tenho que qualificar o elenco. Se eu vou trazer o ídolo, que ele vai ser o diferente, que com base nisso... eu vou ter que analisar momento a momento. Eu não consigo te dizer hoje que eu vou trazer um ídolo no ano que vem ou deixar de trazer esse ídolo nesse ano. Eu tenho que entender, primeiro, qual é a necessidade do time. Eu entendo que alguns desses ídolos realmente fazem diferença, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que entender como é que ele se justifica ao longo do tempo, se ele vai estar disposto a entrar dentro do que é um processo. A gente está fazendo um processo coletivo. A gente não está jogando hoje em volta de nenhum ídolo. Todos os jogadores hoje do Vasco entendem que eles são parte de um processo, que eles são os operários e que vão entregar tudo o que eles têm que fazer. Eu acho que o Figueiredo é um deles. Eu acho que o Figueiredo é um cara que é um garoto legal, um garoto realmente cria daqui. Se você olhar, ele já foi lateral direito, ponta esquerda, meia. Ele está disposto a trabalhar pelo clube. Eu acho que você vê muitos desses atletas estarem nessa entrega. O Alex pode jogar de ponta, pode jogar por meio. Então, eu acho que a gente está tentando fazer uma reconstrução de longo prazo. Dentro dessa reconstrução, se vier um ídolo depois, que ele realmente seja esse ídolo que a torcida espera, é positivo. Não é que a gente seja contra o ídolo, a gente é claro a favor. Se esse ídolo vier de forma externa, para ele realmente ser o camisa 10, ou camisa 11, ou camisa qualquer que seja, a gente vai estar disposto, mas ele tem que entender que a gente está num processo onde todo mundo é importante. Se eu conseguir hoje dentro, não só dos 14 que a gente trouxe, mas também dos crias, que um desses seja o nosso próximo ídolo, eu vou estar muito feliz. Não é porque eu vou vender mais camisa ou não, porque o processo está começando a se colocar no lugar. E, de novo, eu sei que eu falei várias vezes a palavra processo, mas é o que a gente está. A gente tem 5 meses de uma SAF, 5, 7 meses de uma SAF, onde durante 4 meses dela a gente estava com o objetivo único de subir. Ano passado, a gente não estava pensando em 2023, ano passado a gente entrou em setembro. Todo mundo que está nessa sala, pelo menos do lado de cada mesa, era o objetivo de subir. Tudo que a gente está discutindo hoje é supérfluo se a gente não subisse. A gente já está discutindo o número 10, não sei o que, numa Série B, não faz sentido para o Vasco. Mas ano passado, até novembro, até o último jogo do Ituano, o único foco de todo mundo era subir. Sim, é um jogador que estava quase disputando a Copa do Mundo. Ninguém vai discutir isso no Felipe Coutinho, mas primeiro, o Felipe Coutinho quer voltar? Que condições o Felipe Coutinho? Acho que vocês, eu não quero botar o nós, mas assim, às vezes
a interpretação, a conversa acaba sendo, pô, é o meu filho hoje, meus 2 filhos hoje falando, papai, por que a gente não traz o Felipe Coutinho? Eu falei, quanto é que custa o Felipe Coutinho? Ele quer vir para cá? Como é que a gente faz isso de uma forma que ele esteja feliz com a família dele, o Vasco consiga cumprir com seus compromissos, ele encaixe dentro de um projeto? O Felipe Coutinho é um grande jogador, ninguém vai discutir, assim como o Nenê é, assim como o Alex é, assim como vários deles são. O Felipe Coutinho é um jogador diferente, ele estava na Copa do Mundo, você tem 22 jogadores que vão para a Copa do Mundo, no Brasil ele foi um desses 22. Ninguém vai discutir aqui que o Felipe Coutinho não joga bola, lógico que joga, mas seria leviano eu falar, eu vou atrás de Felipe Coutinho. Primeiro, negocialmente, é muito ruim, porque por mais que o Felipe Coutinho seja Felipe Coutinho, eu vou falar, e de novo, eu estou usando o nome Felipe Coutinho só como uma referência, mas se eu vou lá, ó, você é minha única opção, que tipo de negociação eu vou fazer com ele, se ele sabe que eu só vou atrás dele? Então, para a torcida, eu crio uma expectativa que não existe, a gente aqui, em nenhum momento a gente fez isso, a gente já está há muito tempo, em nenhum momento a gente criou a expectativa de vou trazer um jogador específico, a gente vai trazer o que for melhor para o Vasco. Se o Felipe Coutinho estiver disposto, disponível e afins e cumprir com todos os requisitos, claro, vai ser muito bem-vindo. Todo jogador grande, todo jogador que esteja disposto a jogar no Vasco, a gente vai trazer para o Vasco. Mas não dá para falar que só eu quero, tem que ser uma via de 2 mãos. E num caso desse, é muito mais da parte dele querer voltar do que a gente querer trazer ele de volta. Assim como foi o Alex. O Alex é um grande ídolo do Vasco, que ele teve uma oportunidade, a gente conseguiu, mas foi muito mais uma vontade dele de voltar ao Vasco do que eu ter condição de ir buscar o Alex. Então, se o Felipe tiver, já deixo abertas as portas, não sei se tem essa, mas assim como outros grandes jogadores, se tiverem interesse em voltar para o Vasco e cumprir com os nossos objetivos, mais do que, como você falou, é um jogador extra classe, ninguém vai discutir a não presença do Felipe no Vasco. Bom, galera, então é isso, é importante a gente ouvir um pouco a opinião, como eu sempre falo, das pessoas que estão dentro do clube, para pelo menos a gente entender qual é a visão que eles têm. E, cara, infelizmente, a palavra que o torcedor detesta, que é processo, mas faz parte. Vamos dar um exemplo ao contrário, que a gente fala muito dos clubes que estão quebrados e tem que se reorganizar para voltar a ser competitivo. A gente cita muito a transformação que Flamengo e Palmeiras tiveram nos últimos anos. Vamos pegar o exemplo ao contrário, de clubes que eram referências, de que estavam muito bem e depois entraram num limbo. Vamos fazer o contrário, que o exemplo ao contrário a gente nunca cita. O Vasco não sai de 2000 tendo o melhor elenco do país, disputando tudo. O Vasco ele ganhou 2 brasileiros, Libertadores, Mercosul, Rio-São Paulo, Carioca, além de vários vice-campeonatos, tanto que surgiu a brincadeira do vice justamente nesse período. Só nesse período o Vasco foi vice-campeão mundial 2 vezes. O Vasco poderia ser bicampeão do mundo, perdeu 2 vezes esse título, uma para o Real Madrid, outra para o Corinthians. Enfim, fora a sequência do trivice carioca pro Flamengo ali, teve um vice pro Botafogo em 98 também. Então o Vasco perdeu muito título e ganhou muito nesse período. Mas como é que o Vasco não saiu dessa superpotência de 2000 para virar um time que foi rebaixado 4 vezes no instalar de dedo? O Vasco foi perdendo força de 2001 a 2008. O primeiro rebaixamento acontece em 2008. O Vasco faz uma grande Série B, volta, tem um ano ok, fica em 10º lugar em 2010. 2011, ele é campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro, semifinalista da Sul-Americana, eliminado pro campeão, que foi a Universidade de Chile, do Vargas, que hoje está no Atlético Mineiro. No outro ano, liderava o campeonato, teve um desmanche, é eliminado nas quartas de final da Libertadores pro campeão, acaba o Campeonato Brasileiro em 6º e em 2013 ele é rebaixado. E desde então o viés do Vasco foi sempre de baixa. Cai em 13, joga a Série B em 14, sobe em 15, cai em 15, joga a Série B em 16, volta em 17, vai para Libertadores, quase cai em 18, faz um campeonato de meio de tabela em 19, rebaixado em 15, não sobe em 21 e sobe, sabe lá Deus como, em 22. Foi um processo também que fez com que o Vasco saísse de um dos principais clubes do país, naquele momento o principal clube do país, para vir a ser esse clube que tanto nos faz sofrer nos últimos anos. Eu, por exemplo, peguei um São Paulo, referência, tricampeão brasileiro seguido,
2005, 6 e 7, ou 4, 5, 6, alguma coisa assim. Chega, tava irritando, o Campeonato Brasileiro perdeu completamente a graça. Antes de começar, a gente já sabia que o São Paulo ia ser campeão, ganhando Libertadores, Mundial. Só não ganhar a Copa do Brasil, né? Incrível. O São Paulo tinha disparado os maiores CTs do país, referência em medicina. De repente, o São Paulo começou, aos pouquinhos, parando de disputar título, ficou aí 10 anos sem ganhar nada, comemorou um Paulistão como se fosse um título brasileiro recentemente, e o São Paulo começou a flertar com o rebaixamento em algumas temporadas. Então esse processo de ser um clube super forte e vir pro limbo também não é da noite pro dia, ele também acontece aos poucos. E é a mesma coisa o contrário, quando você tá mal, você vai galgando esses espaços, vai se organizando, pagando dívida, investindo em time, organizando a casa, aumentando as suas receitas, e aí você vai subindo novamente. Esse pico daqui para cá e daqui para cá, ele não acontece rápido, a não ser o famoso voo de galinha, né? Que é, por exemplo, você encaixa um time em 2011, que foi o caso do Vasco, também que o Vasco montou um time sem ter condição de pagar aquele time, e logo depois, pimba, tu afunda. Um Figueirense, por exemplo, teve uma temporada que classificou para a Libertadores, daqui a pouco, nos anos seguintes, o time já some. Então você tem isso, um ano que você tem um pico, aqui vai super bem, e depois para baixo. Ou o contrário também, né? O clube que está muito tempo aqui em cima, e numa temporada dá tudo errado, ele tem um ano muito fora da curva, e no outro ano ele já volta aqui para cima de novo. Aí são os voos de galinha, para cima ou para baixo. Mas o normal é você vir numa crescente subindo, ou vir numa descendente também se enfraquecendo. Isso aqui ou isso aqui é muito raro, tá? E normalmente quando acontece esse pico de uma vez, de baixo para cima ou de cima para baixo, ele acontece como um evento fora da curva. No ano seguinte, se a curva era ascendente, ela já sobe de novo. Se era descendente, teve uma subida, ela já tende a cair na outra temporada novamente. Então é uma palavra que a galera detesta, mas faz parte. É um processo mesmo, tá bom? Então é isso, galera. Assim eu encerro a nossa primeira edição do dia. Tô partindo pro CT Moacir Barbosa. De lá participarei da entrevista coletiva do técnico Maurício Barbieri. E mais tarde eu trago os desdobramentos para vocês, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, em volta, nós estamos juntos. Valeu, fui!